Olá, bem-vindos! Vamos conversar hoje sobre superendividamento. Você já ouviu falar, você pode estar até enfrentando o problema, mas nós estamos aqui hoje com dois operadores de direito, dois juristas, o Ronaldo Alves da Silva, que é responsável pelo setor de processos administrativos do PROCON de Santa Catarina, ele que é graduado em Direito e especialista em arbitragem e mediação de conflitos. Doutora, salvamento do Poder Judiciário, para não aumentar as demandas jurídicas, né? E ele também, claro, evidentemente, especialista em direito do consumidor e direito processual. É militar da reserva. E a Nayana Scalco, que é analista jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mestre em Direito e pós-graduada em Direito Processual Civil e em Ciências Penais, que tem experiência na área de direito, com ênfase no direito do consumidor e penal. Nós trouxemos alguém do PROCON e alguém do Poder Judiciário que tem essa relação direta com o consumidor. E é ele o nosso foco. Sejam bem-vindos aqui no Vamos Conversar. E a primeira pergunta, começando com a Nayana, é justamente quem se enquadra nesta figura do superendividamento? Muito obrigado pela presença. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma satisfação muito grande. Então, o superendividamento, o superendividado é aquela pessoa, o consumidor, pessoa natural, que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. É aquela pessoa que, de boa fé, contraiu dívidas e não consegue honrá-las sem comprometer o mínimo existencial, que seriam aquelas despesas básicas de sobrevivência, como aluguel, água, luz. Então, esse seria o conceito legal de consumidor superendividado, segundo o Código de Defesa do Consumidor. E aí, Ronaldo, quando chegam lá no PROCON, quais são as maiores demandas deste público que realmente está numa situação muito difícil? Essa é uma situação que afeta a sociedade como um todo, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo e uma sociedade de uma disponibilidade de crédito fácil, né? Isso não é o vilão da história do superendividamento. Isso são características inerentes de sociedades no mundo inteiro, umas em menor grau e outras em maior grau, né? E o crédito e o consumo têm sua importância política, econômica e social. Acontece que a gente tem que atuar quando o oferecimento desse crédito e a política do consumo apresenta externalidades negativas. E uma externalidade negativa dessa oferta de crédito e esse consumo é o superendividamento da pessoa, né? Como a doutora falou, trata-se de uma pessoa natural de boa fé, né? Para nós entendermos isso e podemos enquadrar o que seria um consumidor superendividado, seria aquele que não consegue quitar a totalidade de suas dívidas, sem que isso prejudique seu mínimo existencial, né? E o que nós percebemos hoje é um acréscimo nesse número de pessoas vítimas dessas políticas e que acaba caindo nessa situação. E para isso, a Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento, que ela vigiu a partir de 2021, que na verdade ela não é uma inovação no Brasil, porque isso já existia no exterior desde a década de 80. Ela veio para o Brasil mediante estudos da pesquisadora, da professora Cláudia Lima Marx, no início da década de 90. Tramitou no Senado a partir de 2010 por uma comissão de juristas, o Herman Benjamin, a própria professora Cláudia Lima Marx, que foi relatora, Ricardo Pfeiffer, que posteriormente foi diretor do PROCON da Fundação de São Paulo, acabou levando o superendividamento para o PROCON de São Paulo, aplicando. Então nós já vimos construindo essa noção de superendividamento, essa noção que nós deveríamos atuar nesse campo há muito tempo, algumas décadas, que acabou se concretizando na Lei do Superendividamento em 2021. É uma lei nova, digamos assim, ela tem 4 anos, talvez nós estamos aprendendo, ainda desenvolvendo um mecanismo de podermos tratar com ela, para poder tratarmos a sociedade que foi afetada por esse crédito, por esse consumo, crédito irresponsável, por esse consumo, para nós podermos dar uma resposta e fazer um auxílio, fazer o tratamento.
Porque a lei 14.181, ela até trata, ela mexeu muito rapidamente em vários dispositivos do Código, o artigo 4º, 5º, 6º, o 51, o 104, né? o 54, e o artigo 4, para mim, que é um dos mais importantes, que fala sobre princípios, ela fala do que é o superendividado ele tem que ser tratado, né? A prevenção e o tratamento, a fim de evitar a exclusão social. Se nós reconhecemos que o superendividado está excluído socialmente, é uma obrigação nossa incluirmos ele socialmente novamente, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Né? É isso que a lei do superendividamento trouxe. Ela reconheceu um problema social, delimitou que esse problema social afeta a pessoa humana de boa fé, acaba causando uma exclusão desse cidadão, e delimitou que nós temos que tratar com prevenção e tratamento. Prevenção e tratamento nos remete a identificar uma doença. É isso que eu queria colocar. Com propriedade, vocês acabaram de maneiras diferentes tratando do mesmo tema. A pessoa chega ao momento que tem que ser tipificado qual é o tratamento que ela precisa. E se for uma doença, o princípio fundamental, regido até pela medicina, é de que a pessoa tem que reconhecer o problema que ela tem, já que é um problema não só socioeconômico, como comportamental. Quer dizer, a pessoa tem uma tendência a gastar mais do que ela afere como trabalhador, enfim, como empresário. E qual é o quadro de Santa Catarina, doutor, sobre esse aspecto, do ponto de vista prático, que o Poder Judiciário tem atuado? Então, o Poder Judiciário, ele atua especificamente na parte do tratamento, né, do superendividado. Porque a prevenção, ela, como o Ronaldo bem colocou, ela atua nessa questão dirigida aos bancos, aos fornecedores de crédito, a questão do princípio do crédito responsável, o que é a questão da cooperação. O fornecedor do crédito, ou do serviço, ou do produto, ele é obrigado a oferecer informações e esclarecimentos. Então, hoje, se a pessoa vai contrair um empréstimo, ela precisa ter esclarecidos o valor principal, os juros, exatamente detalhado o que significa cada uma dessas despesas. Também a questão dos 2 dias para pensar que antes não havia, e a lei do superendividamento trouxe em 2021 que a pessoa que procura um serviço bancário, ela tem 2 dias para levar o contrato para casa, pensar se é isso mesmo que ela deseja. Até eu assisti a uma palestra da professora Cláudia Lima Marques no mês passado, que ela, em comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, e ela colocava a situação de uma senhora idosa que foi pedir um empréstimo no banco para comprar a prancha do neto. Aí leva o contrato para casa, numa situação dessas, o filho ou algum familiar vai verificar, não, mas calma, não faz esse financiamento. Então, tem toda essa questão que, para prevenir, de repente, uma compra impensada, né? A contrair um crédito de forma impensada. Né? Outra coisa que passou a ser obrigação também é o fornecimento de cópia do contrato, que antes não era exigido. Hoje, né, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer cópia. Então, essa é a parte da prevenção que a lei veio trazer, né, a lei do superendividamento, que alterou bastante o CDC, e a parte do tratamento, que, como o senhor colocou, o tratamento ele é visto mesmo como tratamento, esse é o termo, porque o superendividamento é visto como um problema, uma patologia social. Sim. Não é? Sim. A pessoa superendividada, ela não tem problema só para si, não é só problemas, ela não enfrenta só problemas de ordem econômica, mas no aspecto social, a vida em sociedade acaba sendo limitada, familiar acaba sendo palco de muitos conflitos. Sim. Por isso, usa-se a expressão tratamento. E nesse momento, aí o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, claro, seguindo as orientações legais e também do CNJ, porque tem muitas diretrizes do CNJ que tem que ser respeitado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, há mais de 2 anos, já tem uma frente para enfrentamento do superendividamento do consumidor. E essa frente ela é dirigida pelo CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos.
cujo coordenador é o desembargador Silvio Orsato, né? A vice-coordenadora é a desembargadora Fernanda Cel de Souto Goulart, e o magistrado que dá a cooperação institucional é o doutor André Alexandre Repke, né? Então, por meio do Sejusc, essas pessoas vão ser acolhidas, né? Então, eu até gostaria de mencionar os canais Por favor, de fique à comunicação. Então, a pessoa que se encontra nessa situação ou que acredita que esteja nessa situação e possa e solicite um auxílio, não precisa de advogado nessa fase. Pois é, eu ia perguntar, é extrajudicial todo o procedimento? É extrajudicial, embora seja dentro do Sejusc, que o Sejusc ele fica normalmente dentro do fórum e tal, mas não dá para dizer que é um processo judicial, é extrajudicial. Então ela procura, pode ser encaminhando e-mail para sejusc.virtual@tjsc.jus.br. Pode repetir, por favor? É sejusc.virtual@tjsc.jus.br. E também temos telefones para contato. Um dos telefones é o 49-3321-4179 ou o 49-98-888-1511. Então, por meio do e-mail ou do telefone, a pessoa pode entrar em contato e aí ela será orientada a como proceder, preencher formulário, né? E aí, depois disso, ser encaminhada até, se for o caso, para a educação financeira, porque a lei ela passou a prever todo um tratamento de forma geral. Como bem pontuou aqui o Ronaldo, não é só a pessoa chegar lá, vamos conciliar com os credores. Ela também, a lei prevê um atendimento psicológico, de educação financeira. A lei prevê a instituição de convênios com outros órgãos públicos para que seja dado um tratamento integral para essas pessoas. Não apenas solucionar o conflito em si, mas solucionar de forma abrangente a situação, que é uma situação complexa e que atinge, como eu já disse, vários setores, né? Vou fazer até um parêntese para dar ênfase a um ponto que a senhora colocou, doutor, e que o doutor Ronaldo já tinha colocado, é que é essa questão de alguns setores da sociedade que aparentemente parecem mais vulneráveis a essa situação. E a senhora deu quando falou de uma idosa. Os idosos, como se sabe no Brasil hoje, inclusive são responsáveis por boa parte da manutenção da renda da família brasileira. Né? Com a sua pequena aposentadoria ou com aquela economia que ele fez com tantos anos de trabalho, ele acaba sendo, vou usar um termo que não caberia, mas ele acaba sendo um arrimo de família. Ele acaba sendo o primeiro ponto de equilíbrio financeiro dentro das famílias. E ele hoje é atacado pelo telemarketing, pelos empréstimos consignados, pelos golpes inevitáveis nas redes sociais, via telefone. Existe uma atenção especial para este grupo da sociedade? Não, existe. Existe até porque a lei do superendividamento ela previa uma alteração no Estatuto do Idoso, que restringiu uma oferta agressiva de créditos à pessoa idosa. Né? Antes mesmo da pessoa saber que está aposentada, já está recebendo ligação. Isso. E com relação a esse assédio de consumo é inerente a todos nós, causa prejuízo a todos nós. Mais ainda quando é uma classe hipervulnerável, tipo idoso ou analfabeto. Né? Isso é mais evidente. E nisso aí a gente tem que nós temos que estar preparados para receber esse tipo de vítima, esse tipo de cidadão atingido. Poder tratar de uma forma diferenciada, acolher de uma forma diferente. Só a tipo de informação, até a gente vem, no decorrer do ano todo, mantendo uma conversa com o Leonardo Garcia, que é um outro estudioso do tema, participou, na época, como assessor jurídico da elaboração da lei do sobreendividado. A gente estava firmando uma parceria para a gente justamente fornecer a educação consciente do consumo. Ele está desenvolvendo um projeto, eu acho que nós o Santa Catarina vai ser parceira nisso aí, para a gente fornecer ao cidadão, no âmbito do superendividamento, um material, um direcionamento e capacitá-lo para que ele
tenha mais mecanismos pessoais de poder conviver com essa oferta de crédito, com esse consumo e poder fazer uma gestão melhor na sua vida, evitando que volte a se tornar um sobreendividado. Porque não é coerente nem interessante nós fazermos uma audiência de conciliação, fazer uma repactuação de dívidas, ele sair da sala, virar a esquina e fazer um outro consignado, outro empréstimo ou uma compra em 36 vezes de algo que ele não necessita, muitas vezes. Né? Porque a frase não é minha, né? Porque a gente compra algo que não necessita com o dinheiro que não tem para impressionar quem não precisa. Exatamente. A frase não é minha, diga-se de passagem, mas é uma coisa que a gente... que reflete muitas vezes aquela compra por impulso. É quase a égide do impulso. As pessoas agem assim. Essa é uma relação muito, eu diria, nefasta na sociedade, né? Porque o próprio meio, a propaganda que precisa ter, essa oferta de crédito que você bem citou, doutor Stoll. Nós somos bombardeados diariamente pela propaganda e publicidade. Você é compelido, né? Você sai no centro, caminha na rua, o cartaz pintado o cartaz amarelo com letras vermelhas tem uma função. Você vai no mercado, entra pelo lado direito do mercado, passando pelos produtos mais caros indo circulando e terminando mais leve, tem uma função. Mas olha aqui, para o doutor e para a doutora, essa é emblemática. Vindo fazer a gravação do programa hoje, parei no sinal, né? E uma moça, vestida lá com uma camisa amarela, não vou dizer qual é, me entrega um flyer, vamos lá, uma filipeta, como se chamava. Lá um negocinho, um ticketzinho, dizendo assim, empréstimo para aposentados, consignado, não sei o quê, você pode estar negativado. E aí eu disse assim, bom, eu sou um 60 a mais. Ela seletivamente só entregava para as pessoas com o perfil. Com o perfil, que ela não entregou para todo mundo. E ela entregou, fez uma menção, eu abri o vidro do carro, só o espacinho de entregar o tal do bilhetinho lá, e estava isso. Então, quer dizer, você diretamente na rua, naquele momento, se você está fragilizado economicamente, se você, olha, talvez a minha solução esteja aqui. Né? E aí cai na armadilha. Há um estudo de mercado, há um porquê de tudo isso. Há um porquê do ser amarelo, há um porquê do mercado ser que dá volta lá dentro, há um porquê da padaria estar no fundo do mercado com cheiro de pão por volta das 18 horas. Então, isso eles estão preparados para nos oferecer para a sociedade produtos e incentivos. Perfeito. Nós temos que ter mecanismos de entender se isso é bom ou ruim para nós. Né? Até que ponto ele não está fugindo do padrão de mercado, que a gente tem que entender, a gente mora numa economia de mercado, um país capitalista, até que ponto isso aí não está transgredindo outros direitos, né, doutor? E aí o reconhecimento de quando nós estamos doentes, que você falou antes. Um filme interessantíssimo é aquele que Até que a Sorte nos Separe. Sim. Vocês pensarem, ele faliu. Né? E o filme fez tanto sucesso que teve sequência, né? Então, quer dizer, várias vezes. Só que se nós fizermos uma análise ali, ele não queria falar para a família. Né? Isso é a vergonha. O superendividado, o consumidor superendividado, ele tem vergonha. Ele se isola socialmente. Sim. Né? Ele não fala para a família da verdadeira situação econômica dela. Né? Aí quando estoura, quando acaba chegando numa situação que realmente tem que abrir para a família, aí já está num ponto sem volta. É verdade. E dá aqueles problemas familiares, desestruturação, aí gera o divórcio, problemas família com os filhos. Se gerou o divórcio, gera duas famílias. O que era uma renda vira em dois. O que era uma casa vira duas, o que era um carro fica 2 carros. Aí são dois núcleos familiares que tiveram sua renda drasticamente reduzida, podendo levar ao superendividamento. E é aquilo que nós estávamos conversando, esse divórcio é uma das causas mais comuns de superendividamento. O desemprego é uma delas, o divórcio, às vezes até a morte da pessoa da família que ajudava no sustento. Isso são causas do superendividamento. Agora, voltando à questão da pessoa idosa, que realmente ela acaba sendo uma vítima mais fácil desse mercado agressivo de oferta de crédito, né? A gente chama em direito de hipervulnerável. Então, é a pessoa que está além da vulnerabilidade. E isso, judicialmente, ela é tratado primeiro que o idoso ele tem prioridade de tratamento, na tramitação dos processos, né? E outra questão é que se
na ação judicial, mas daí já numa fase judicial, já uma outra fase do tratamento de superendividamento. Se o juiz constatar que esse crédito ele foi fornecido sem que fossem observadas esses deveres por parte do fornecedor de esclarecimento, de fornecimento do contrato escrito ou qualquer outro dever por parte, o juiz pode ajustar esse contrato, por exemplo, reduzir juros ou até tirar o juro, suspender o pagamento, determinar a suspensão do pagamento enquanto não se resolve a questão. Então, é possível que se identificar essa falta de responsabilidade do fornecedor do crédito. Na hora de fornecer esse crédito, especialmente quando se trata de uma pessoa vulnerável, hipervulnerável, que é o caso do idoso, o juiz pode sim aplicar sanções nesse sentido. Olha, vamos suspender os juros, suspender o pagamento enquanto não se resolve. Então, hoje, com essa nova lei, o fornecedor de crédito ele tem uma responsabilidade ainda maior, né? Porque ele deve sim, não vamos falar em obstar a atividade econômica, mas o dever ficou ainda maior de conceder, de fornecer esses esclarecimentos e essas informações sobre juros, sobre tipo de contrato, entrega da cópia, dar o prazo para pensar, o que antes não existia, né? Então é uma coisa que pode ser adequada judicialmente, sim. Verificando, inclusive, a capacidade de pagamento do consumidor. A O capacidade. consumidor recebe, exemplo, R$2.000 por mês, ele já tem de consignado 1.800 e vai lá solicitar um crédito, essa instituição financeira ou o banco, ele é obrigado a verificar essa situação, fazer uma análise. Então, aquelas ofertas... Mas isso já era uma tipificação antiga da lei, que o indivíduo não pode comprometer a renda mínima dele, né? E aí, nesse cálculo, aí, a questão da agência, da instituição financeira, aumenta a responsabilidade maior ainda. Quer dizer, ele sabe que ele está emprestando para alguém que não vai honrar o pagamento ou que vai ser, logo em seguida, interditado, entre aspas, por conta do que ele afere. Há pessoas aí com R$2.000, R$1.800 de aposentadoria que comprometeram de tal maneira a renda que já não tem mais aposentadoria. E foram, muitos deles, enganados, né? Essa é a questão, né? Ah, mas ela disse que daqui a 6 meses vai começar a pagar. Sempre tem uma história no meio do caminho, né? Tem bastante. Essa oferta de crédito aí irresponsável, a gente verificou muito no passado. Já avançou muito para melhorar isso. Mas no passado, se ligava para um idoso, um hipervulnerável, por telefone, atendia e se oferecia crédito para ele, concessão de crédito. Ele nem sabia muitas vezes do que estava falando. Se misturava consignado com crédito, ele, sim, aceito, assim, aceito, faço. E quando ia ver, estava lá tudo comprometido a sua renda, né? Hoje em dia, esses mecanismos que foram desenvolvidos pelos financeiros e bancos para evitar isso aí, né? Sim. Que o crédito seja realmente contratado de uma forma com a pessoalidade da pessoa, né? Com identificação facial, com assinatura. Isso nada agora mais passou a ser obrigatório para todos, né? Nada mais por telefone. É a tal da biometria, viu, gente? A gente está falando da biometria. Falando da biometria, que é importante. Não mostre o seu rosto para qualquer um para tirar foto, evite. Você é assediado todos os dias. Em relação ao último golpe que eu captei aí na praça, é o indivíduo que, muito educado, ou a mulher ou o homem do outro lado da linha, lhe oferece para fazer uma repactuação, mas nem é repactuação, na realidade é a portabilidade do seu crédito consignado. E aí vem lá e diz para você o seguinte, não, nós vamos melhorar a taxa de juros do seu crédito consignado, porque as taxas diminuíram de juros, não sei em que país, mas eles dizem que é no Brasil. E ainda você vai ter dinheiro de volta, 6, 7 mil de volta. Desconfie, gente, não existe isso. Não existe. É golpe, é crime, como o crime do falso advogado, que por uma iniciativa da OAB de Santa Catarina, o Brasil inteiro está discutindo isso hoje e está fazendo ações, Polícia Federal, as polícias civis, estão pegando esses indivíduos, falso advogado, olha, mas é mais um alerta, né? Só um alerta dentro do alerta. Exatamente. E ainda na questão do Sejus, que é importante se pontuar, por exemplo, aqui nós estamos com o Ronaldo, que é do PROCON estadual, mas existe o PROCON, alguns PROCONs municipais,
como é o caso do PROCON municipal daqui de Florianópolis, que ele também atende essas pessoas e faz esse mesmo tratamento extrajudicial que é feito no Sejusc, que é dentro do Poder Judiciário, né? E eu pude acompanhar, em 2023, a implantação de um projeto piloto que foi feito no PROCON municipal aqui de Florianópolis, né? E esse projeto piloto, ele contou com a participação interinstitucional. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, PROCON municipal e Defensoria Pública. Essas 4 entidades atuando em defesa desse superendividado. Então, a pessoa que chegasse ao PROCON, ela preenchia o formulário, ainda está em funcionamento, a implementação está seguindo, está ainda mais, hoje em dia, mais aprimorada, com termo de cooperação técnica e tudo mais. Mas, na época, o projeto, as pessoas compareciam lá, preenchiam o formulário, aí eram submetidas a uma educação financeira, uma conversa, a pessoa, o técnico, avaliava se enquadrava mesmo, se o consumidor se enquadrava na condição de superendividado, aquele de boa-fé, que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Aí, depois de passar por esse tratamento, né, oferecimento de educação financeira, porque o que se incentiva? Que a pessoa vá para casa, faça os cálculos, veja aonde está indo esse dinheiro, faça planilhas, é tudo orientado dessa forma para que ela consiga encontrar uma luz, porque muitas vezes as pessoas vêm muito sem ter noção, não querem olhar para a situação real, né? Então, essas pessoas, esse núcleo, ele está aí para auxiliar as pessoas a encontrarem solução para esse problema. Para fazer um acordo, para você renegociar a dívida, você vai ter que ter a noção de quanto que você pode despender mensalmente para resolver essa questão. Exatamente. E às vezes falta até essa informação. Isso, e aí é o que esse núcleo faz. Orienta a pessoa, ele traz o nome dos seus credores, aí os credores são notificados depois para comparecerem a uma audiência. Essa é uma fase que é até obrigatória. Os credores, eles devem comparecer por meio de prepostos com poderes para transigir. E nessa ocasião acontecem as audiências globais de conciliação. Chama audiência global porque é o devedor, né, o consumidor, e todos os seus credores. E nessa ocasião é oferecido o quê? Um plano de pagamento. Então, essas audiências, na época, eu participei de uma audiência em que uma consumidora, ela tinha 14 credores. Pois é, eu até ia fazer uma brincadeira, mas não é no mau sentido. Ia faltar sala em alguns casos, né? Foi um lugar assim apertado, foi difícil de conseguir espaço para colocar todas essas pessoas. Mas assim, nessa situação, o consumidor está lá, super endividado. Ele teve que, né? Fica uma situação até vergonhosa para a pessoa. É constrangedor, né? Mas ali a equipe trata de deixá-lo confortável e os credores dele, quando se deparam com uma situação que ele tem tanto para dispor e eu tenho um crédito, ele vê que ou ele concede maior prazo para pagamento, redução de juro e acaba cooperando, ou então ele não vai receber esse crédito porque a pessoa não tem da onde tirar esse dinheiro para quitar essa dívida. Então, numa dessas ocasiões, nessa ocasião dessa audiência, de 14 credores, 9 fizeram acordo. Então, assim, houve um percentual bem grande de acordo. Adesão, né? Uma adesão. O que acontece? Uma dívida que, por exemplo, de um dos credores que deveria pagar em 6 meses, a pessoa estendeu lá para 20 meses, 30 meses, reduz o juro. Acaba que a pessoa daí o superendividado consegue colocar no orçamento, até porque se ele está procurando um espaço desse, é porque ele está de boa fé e ele quer pagar suas dívidas. E a pessoa que consegue um acordo desse, e os credores acabam, quando fazem acordo, se comprometem a excluir o nome dele do rol de inadimplentes, que é outra questão. Então, a pessoa... tal da negativação, né? Exatamente. Então, acaba que a pessoa consegue respirar mais aliviada, um pouco mais,
e pensar melhor nos próximos passos. E também, é claro, ele é orientado a não contrair novas dívidas e tudo mais por meio da educação financeira. E com relação aos que não querem fazer acordo, porque sempre tem, na maioria das vezes, é banco. Os bancos muitas vezes não interessam o acordo, mas daí nesse caso, o consumidor pode judicializar, que daí entra a fase judicial do processo, porque nessa fase de conciliação não precisa de advogado, e isso é conduzido no PROCON municipal por conciliadores e no SEJUS, do Tribunal de Justiça, né, por conciliadores e mediadores também que são previamente treinados pelo CNJ. É um treinamento que o CNJ fornece específico para tratar para que essas pessoas estejam capacitadas a lidar com a situação. Mas aí eu lhe pergunto, doutora, nós estamos numa situação, para derivar um pouquinho do assunto, e essa colocação que a senhora faz é importante, como o doutor Ronaldo já colocou, é a questão da pressão inversa. E por que eu chamo inversa? Porque hoje nós somos bombardeados por um tipo de ação que é da aposta, do jogo, que ele vem do online até o dia a dia. Nós temos competições esportivas patrocinadas por empresas de apostas. O brasileiro aprendeu o que significa a palavra bet, né? É apostar, do verbo to bet em inglês, que é apostar. E eu assisto competições esportivas, principalmente, mas no mundo inteiro isso é uma febre, é uma doença. Que eu chamo não pela atividade das pessoas, que é uma atividade regulamentada, uma atividade prevista em lei e tal. Existe hoje até uma discussão no Brasil de se taxar mais as bets, e aqui eu não estou fazendo nenhuma campanha contra, mas quando esta pressão se torna um problema do superendividamento. Aí, o indivíduo que cai nessa armadilha e ter que ficar jogando o tempo inteiro, também é considerado uma pessoa de boa fé? Essa é uma discussão. Porque ele está de forma ativa e consciente se endividando, digamos assim. Mas aí nós temos que analisar por um prisma humano também. Até que ponto que ele está sendo bombardeado por um incentivo ao jogo. Né? E isso tem que ser analisado para verificar se ele é consciente, né, desse superendividamento, ou se ele é um inconsciente. Se ele é uma vítima de todo um contexto, para a gente enquadrar, para poder trazê-lo para o superendividamento ou não. Né? Por isso que eu pergunto para vocês, porque num primeiro momento, analisando tudo que vocês falaram aqui, de uma maneira empírica, evidentemente, eu não entendo como uma pessoa que gasta com o jogo vai chegar na frente de um mediador, um conciliador, um árbitro, né, ou mesmo do SEJUSC lá, e dizer assim, não, eu devo, mas ele deve porque ele gastou parte do patrimônio dele. Não exatamente ele fez alguma coisa rotineira de gastar mais. Ele comprometeu o patrimônio dele com alguma coisa que... Como é que você vai negociar com uma empresa de apostas? Por isso que eu pergunto essa questão. Isso tem que ser analisado o caso concreto, né? E aí judicialmente é verificado isso aí. Lógico que na esfera administrativa, na parte administrativa, verificar e muitas vezes ponderar certas situações fica difícil. Eu vou usar um caso exemplificativo, que a lei exclui do superendividamento o financiamento com um crédito real, né? Um leasing, por exemplo, de um veículo. Mas eu vou colocar uma situação para todos. Se uma pessoa, alguém da família, uma pessoa cuida de alguém da família que tem uma necessidades especiais, ela tem um carro para transporte dessa pessoa, e esse carro é financiado, e ela necessita desse carro para fazer o transporte dessa pessoa para médico, consulta. Esse veículo está vinculado a um crédito real. Poderia ou não entrar? É difícil. É o caso concreto. É difícil. Por isso que eu fiz a pergunta para vocês, e aqui o objetivo não é não fazer nenhuma pegadinha com os entrevistados que são de alto nível, mas colocar para as pessoas, porque evidentemente que na vida concreta, no caso real, a gente vai encontrar variáveis que impedem até de fazer esse tipo de negociação. Porque você está do outro lado, você tem o credor, que é uma entidade jurídica,
que ele vai prestar de atenção? Ah, não, ele deliberadamente gastou fazendo aposta, o que eu posso fazer? Embora hoje seja até obrigatório por lei, e está entrando naquela filosofia do combate ao tabagismo, né? Se coloca lá em caracteres grandes, faça apostas conscientemente, pense, né? E eu acredito que esse é o grande ponto, né? Nós não podemos interferir num processo econômico, mas nós podemos discipliná-lo. E é esse o papel da lei, né? Exatamente. O consumidor que se endividou por conta de jogos, e não raro ver reportagens de pessoas que vendem, às vezes, carro, vendem casa, que é para jogar. Patrimônio. E aí compromete todo o patrimônio e se tornou endividado. Então, como o Ronaldo pontuou, essa questão judicialmente pode ser vista, não simplesmente excluir esse consumidor da proteção legal porque ele foi jogar, mas analisar cada caso. O que levou ele a jogar? Uma doença, um vício? Compulsão, né? Compulsão, a ludopatia? Ou, quem sabe, ele já tinha dívida pretérita e ele foi jogar na esperança de conseguir um dinheiro para quitar aquela dívida e se endividou mais ainda? Isso tem um grupo significativo. Então, assim, é por isso que o caso deve ser analisado, cada caso deve ser analisado, não simplesmente excluir essa pessoa porque ela acabou gastando demais. E também tem que levar em consideração essa oferta agressiva, né, desses bets, desse tigrinho, que é um problema, né, que as pessoas acabam... As pessoas baixam no celular, né? Então... Exatamente. Pelo menos já teve medida judicial, né, que hoje as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família não podem mais comprometer esse dinheiro com jogos. Então, isso já é uma limitação bem importante. Então, eu acredito que deve ser olhado pontualmente cada caso. Né? Inclusive uma ação das polícias judiciárias no país, da Polícia Federal até a Polícia Civil dos Estados, que está fechando o cerco contra aquele indivíduo público que está fazendo campanha para você jogar, porque ele está se beneficiando. Cada 100 pessoas que ele leva para o jogo, ele ganha uma parte do fracasso dessas pessoas. Né? Quer dizer, quanto mais ele leva para jogar, mais ele ganha. E eu acredito que isso aí deve ser cada vez mais rígido, porque é indução. Né? Quando você premeditadamente promove um tipo de ação dessa para constranger ou comprometer alguém, eu acredito que tem que ser o rigor da lei. O rigor da lei. Tem muita gente aí. E aí a gente vai ver o patrimônio desse indivíduo. O cara tem carro de luxo, relógio de 7, 8 mil dólares, né? E por aí vai. É uma situação maluca, mas existe, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas voltando à nossa realidade, o catarinense está super endividado. Nós temos hoje algum levantamento público com base no trabalho que o Tribunal de Justiça, que a Judiciário tem feito, né, com base no trabalho administrativo do PROCON. Nós podemos dizer que é uma lei recente, 2021, que nesses 4 anos se tem uma ideia do volume de superendividados em Santa Catarina? Não, como você pontuou, é uma lei recente. As atribuições para fazer o tratamento do superendividamento, ela elencou de forma extrajudicial, por meio dos SEJUSCs, mas também delimitou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Consumidor, que são os PROCONs, podem fazer as defensorias públicas, o Ministério Público. Então, com base nessa prerrogativa e competência, o PROCON do Estado de Santa Catarina, até por ter uma abrangência estadual, não ficar limitado a um município, ele está se estruturando internamente para que a gente possa efetuar esse atendimento, prestar esse atendimento. E com essa nova estruturação, a gente quer, sim, estabelecer uma visão nível estadual de até quanto isso está atingindo o nosso Estado. Para a gente poder também estabelecer políticas de educação para a gente poder reverter e tratar essa situação. Então, todos esses mecanismos estão sendo criados no PROCON estadual para que a gente possa oferecer uma gestão eficiente e clara e moderna com relação a esse tratamento do superendividado. Mesma pergunta eu faço para a doutora. Em 2023, quando eu pude fazer o levantamento o problema do superendividamento, ele atinge o Brasil inteiro. Santa Catarina é um pouco menos, é um estado ainda que consegue ter melhores condições.
né? Mas a situação é sim preocupante, eu não saberia dizer exatamente os números atuais agora, mas como nós vínhamos conversando antes, hoje são 78 milhões de endividados no Brasil, né? Não necessariamente superendividados. Não necessariamente Mas superendividados. 78 milhões de endividados no Brasil é mais da metade da população ativa. É muita gente. É muita gente. E com várias questões, né, de juro alto e outras questões sociais e econômicas envolvendo, então, que não consegue pagar suas dívidas, então, para chegar no superendividamento, às vezes é muito rápido os endividados para chegarem nessa situação de superendividamento. Então, assim, Santa Catarina também enfrenta seus problemas e até eu posso trazer aqui dados, por exemplo, dessa frente do superendividamento, frente temática, né, que até hoje, que ela há 2 anos funciona, e até hoje, então, foram judicializados 1.953 processos, né? Isso acaba sendo pouco, pensar em 2 anos, mas se imaginar que tem que passar por um processo primeiro extrajudicial, que é uma fase obrigatória do tratamento. E a senhora já deu o exemplo daquele que tinha 14 credores que vezes alguns já se resolve já extrajudicialmente. E o que foi judicializado foi isso, então não dá para... É um número expressivo. Não, é significativo, né? é significativo. Expressivo. Nós estamos falando de vidas humanas, né? Nós estamos falando de hipóteses, né? Teóricas. Essa questão que vocês pontuaram a todo momento na gravação, que está quase chegando ao seu final, educação financeira. Muita gente advoga, e até teóricos da educação, pedagogos, psicopedagogos, que essa educação financeira deveria ser tema de matéria escolar. Né? Quando eu era garoto, tinha lá o PPT, Preparação para o Trabalho, né? Até nos capítulos da Educação Moral e Cívica, ou Organização Social Política Brasileira, o SPB, e depois na faculdade tinha o EPB, que eu ainda tive, Estudo dos Problemas Brasileiros. Eu acho que essa cadeira nem existe mais nas faculdades. Então, quer dizer, eu parei de estudar na década de 1980, início da década de 1990. Então, acho que não tem mais. E essa questão que eu coloco para vocês, é fundamental a educação financeira? Demais. Até sobre a gestão agora da doutora Michele, né, que é diretora do PROCON, ela está inovando e está ampliando a carta de serviços que o PROCON oferece atualmente. E uma dessas serviços que vai ser prestado é justamente a educação para o consumo. Nós estamos criando um setor específico para a educação para o consumo. E nesse setor, uma das atribuições é justamente levar a educação financeira, a educação de consumo, a educação de perceber esse mercado de consumo para as escolas. Né? Aqui eu já adiantando algo que não está publicitado ainda, né? A gente está procurando, firmando convênios com a Secretaria de Educação para a gente levar isso para as crianças. Poder o PROCON estar nas escolas, fazendo essa orientação e preparando-as para ingressar nesse mercado tão agressivo, né, e diversificado, que é o mercado de consumo e a sociedade em si. Deixando para ele também um cidadão mais preparado. Claro. E é verdade. Com as armadilhas que tem aí. Exatamente. E não só nas escolas, né? A gente vê que pessoas que já saíram dos bancos escolares também precisam disso, como a gente está vendo aqui. Por isso, o fortalecimento e a atuação desses núcleos, como é o caso do PROCON municipal aqui, né, o PROCON estadual, ou mesmo o Sejusc, de fortalecer esse grupo de atuação envolvendo Ministério Público, envolvendo Defensoria Pública e até universidades, porque muitas vezes as universidades também podem fornecer, por meio dos seus núcleos de atendimento, a assessoria com contabilistas, psicólogos, que podem estar auxiliando nessa questão da educação financeira, que é muito importante, justamente para prevenir essa questão do superendividamento. A gente sabe no Brasil que tem grandes empresas de vários setores da economia que oferecem para os seus funcionários cursos de educação financeira, porque começaram a perceber diminuição na produtividade de algumas pessoas essenciais para o trabalho, justamente por identificar, através de recursos humanos, etc., que aquela pessoa estava... Algumas empresas fazem
dois trabalhos. Abrem uma linha de crédito para ajudar o funcionário, que evidentemente é algo que provavelmente seja deduzido do salário, acredito eu, seria o lógico, mas também essa questão de oferecer educação financeira para os seus funcionários, e algumas conseguiram até melhorar a produtividade, porque um indivíduo que vive, como o doutor Ronaldo colocou várias vezes aqui, o indivíduo se isola da sociedade, não faz questão, ele é uma pessoa envergonhada perante a sociedade, perante a família quando ele revela. É preciso que essa pessoa tenha aquele empurrãozinho, né? Então é uma preocupação, superendividamento, não é só uma preocupação pública, né? Vocês estão representando aqui, mas é uma preocupação de toda a sociedade. Deve ser das famílias também, olharem para dentro, quem é que a gente pode ajudar, né? É aquela história vamos fazer aqui uma convenção para ajudar o indivíduo que a gente pode colocar para frente, né? Eu imagino que isso seja uma tendência até mundial, né? Porque o problema do superendividamento também não é um problema só do Brasil, né? Vários países do mundo enfrentam, inclusive países do primeiro mundo, com economia muito mais ajustada que a nossa. Isso é pelo princípio da dignidade humana, né? A gente tem a obrigação como sociedade de resgatar esse indivíduo. Se nós queremos nos tornarmos uma sociedade melhor, mais evoluída, a gente não pode abandonar os nossos, deixar os nossos para trás, né? Como você falou, esse fenômeno de superendividamento ele é antigo, né? Vem mais de 30 anos e já foi identificado na Europa. Por isso que no Brasil se discutiu, né, doutor e doutora, a questão da insolvência civil, né? Que é uma prática comum nos Estados Unidos. Lá o indivíduo se declara falido. No que no Brasil seria no CPF, né? Eu estou falido. E aí vem todo um processo. São nomeados credores, há toda uma discussão, e estabelece alguma coisa parecida com a massa falida numa empresa para ver se ele tem patrimônio para honrar a dívida. Só que na maioria dos países desse mundo, dívida leva à prisão. No Brasil ainda é pensão alimentícia e o depositário infiel, né? Nos Estados Unidos, a lei do superendividamento, ela se inspirou também um pouco na lei dos Estados Unidos, que prevê, e nos Estados Unidos, inclusive, perdão de dívida. O que aqui no Brasil não. Então, a lei do superendividamento prevê a possibilidade de você estender o pagamento, reduzir o juro, mas não o perdão. E com isso vem a questão de uma mudança de cultura, que é a cultura do pagamento, porque se tem muito uma cultura, se falava muito assim, vou fazer a dívida agora, depois de 5 anos prescreve, e aí eu posso voltar a consumir e tudo mais. Né? E essa lei ela vem justamente mostrar, não, você vai ter direito aos benefícios legais, mas também a tua parte nessa questão de, olha, uma cultura do pagamento, você vai pagar os seus débitos na medida das tuas possibilidades, sem comprometer o mínimo existencial, mas sem haver perdão de dívida, né? Então, é uma mudança cultural que a questão da educação, entrando desde cedo nas escolas, isso vai ser primordial, né, para colhermos os frutos a médio e longo prazo. Para a gente encaminhar para o encerramento, qual é o grande conselho que o Poder Judiciário e que o Poder Executivo, administrativamente, tem a dar para o consumidor que está nos assistindo agora? De uma maneira geral, sem chegar no superendividamento. Sim. O consumidor que ele esteja nessa situação de superendividamento, que é aquela pessoa jurídica de boa fé, que não consiga pagar suas dívidas vencidas ou vincendas sem comprometer o mínimo existencial, ela pode procurar o Poder Judiciário por meio do Sejusc, como eu mencionei no início do programa, através do e-mail sejusc.virtual@tjsc.jus.br, ou pelos telefones 49-3321-4179 ou 49-98-888-1511, para que lá, por meio do Sejusc, ele será encaminhado a preencher o formulário e a partir daí será dado todo o auxílio necessário para a renegociação dessas dívidas. E também uma coisa que é importante mencionar, que o Poder Judiciário ele fornece para os consumidores e para todos os jurisdicionados
PIDs, que são pontos de inclusão digital. Às vezes a pessoa não tem acesso à internet ou dificuldade, não tem computador. Então existem esses pontos de inclusão digital em alguns fóruns, algumas comarcas, e isso está na página do tribunal, né, www.tjtc.jus.br, e nesses pontos de inclusão vai encontrar computador, câmera, internet para poder formular esse pedido, não é? Ou mesmo para depois, numa fase posterior de audiência, poder utilizar desse espaço fornecido pelo tribunal para poder encontrar a solução do seu problema de superendividamento. Doutor Ronaldo. Bom, o PROCON de Santa Catarina, como a doutora Michele gosta de evidenciar, ele está encaminhando para ser o novo PROCON. Né? Sob a coordenação dela e de nós todos, a gente está caminhando para se tornar uma referência nacional. E nesses sistemas, nessa referência, a gente estabelece uma carta de serviço para o consumidor e cidadão catarinense. E nós estamos de portas abertas para recebê-lo e juntos buscar uma solução para os seus conflitos. Que solucionando esses conflitos para o consumidor, a gente consegue estabelecer um mercado de consumo mais equilibrado e justo. Uhum. Pois bem, é um tema complicado se você é pessoa natural, quer dizer, eu estou falando do CPF, não da pessoa jurídica, de boa fé, sabe que não está conseguindo pagar as suas dívidas porque elas extrapolaram o que você ganha, está comprometendo a sua renda, você não está conseguindo pagar a conta de água, de luz, não está conseguindo fazer a compra no supermercado para a sua subsistência, para a sua alimentação, é hora de procurar ajuda. E a ajuda está aqui. A ajuda jurídica do Tribunal de Justiça, a ajuda também técnica do PROCON. Os elementos estão colocados para lhe ajudar. Basta você admitir o seu problema. Muito obrigado pela presença de vocês, Nayana Scalco, do Tribunal de Justiça, o Ronaldo Alves da Silva, do PROCON de Santa Catarina, e nós voltamos na próxima semana com outro Vamos Conversar. Um grande abraço para você e até lá.